Durante sessão da CPMI, que deveria investigar o dia 8 de janeiro, o deputado Felipe Barros expôs conversas por celular que indicam que o chefe de gabinete da relatora, senadora Elisiane Gama, conversou com o ex-ministro do GSI, General Gonçalves Dias, conhecido como General do Lula, antes de seu depoimento e teria compartilhado um documento com as perguntas a serem feitas ao depoente. Após a apresentação das mensagens, houve um intenso bate-boca quando a relatora, inicialmente, procurou minimizar a importância das mensagens, afirmando que qualquer um poderia entrar em contato com seu gabinete e que outros parlamentares teriam conversado com familiares do general do Lula. Pouco depois, ela mudou sua argumentação, afirmando que o deputado estava expondo um servidor público ao mostrar documentos que seriam sigilosos, aparentemente autenticando os documentos. A senadora seguiu interrompendo parlamentares que falaram depois, como o deputado André Fernandes. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 26 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E, Marcelo, eu já digo à senhora que a senhora já pôde perceber que existe uma tentativa de culpabilizar exclusivamente a Polícia Militar do Distrito Federal por tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. E eu, pelo andar da carruagem, Laura, tenho a consciência de que a Polícia Militar também errou, mas não foi exclusivamente a Polícia Militar que errou. Mas tem algo que precisa ser dito, ou falado mais uma vez. Que aqueles que erraram na Polícia Militar do Distrito Federal, senhor presidente, foram premiados por esse governo. O
erro da Polícia Militar talvez tenha sido colocar a tropa de sobreaviso e não de prontidão. Quem colocou a tropa de sobreaviso foi o Coronel Fábio, então comandante, e o Coronel Klepter. O Coronel Klepter foi promovido pelo Capelli, interventor e braço direito do Dino. E o ex-comandante Fábio foi inocentado no relatório feito pelo Capelli, e pelas mensagens que essa CPMI já recebeu, houve um lobby, um embargo auricular do Saulo Cunha da ABIN com o diretor da Polícia Federal, Andrei, para que soltassem o Fábio. Então veja, os responsáveis pelos erros da Polícia Militar foram premiados por esse governo, Marcela. Mas como eu disse, a Polícia Militar não foi a única que errou. Eu queria que a gente colocasse a imagem que eu preparei. Cabo Marcela, eu vou reproduzir aqui algumas de suas falas desde o início dessa manhã. A partir das 11h30, a Patamo foi informada, então, que os manifestantes desceriam para a esplanada. Confere? Isso mesmo. A partir das 13h50, a Patamo, inclusive a senhora, chegou e se posicionou em frente ao Ministério da Justiça na via N1, ali onde está o quadrado amarelo, aproximadamente. Isso mesmo. A partir das 13h50. A senhora disse que se os manifestantes rompessem a barreira ali da Alameda das Bandeiras, a Patamo atuaria. Sim, o Patamo atuaria. Isso, o Patamo. Então, ali está, em laranja, a Alameda das Bandeiras, ali havia uma barreira. Se os manifestantes ultrapassassem aquela barreira, o Patamo, então, agiria. Sim, sim. É isso. Os manifestantes também romperam com tranquilidade aquela barreira da Alameda das Bandeiras. Sim, sim, eles chegaram e passaram. A hora que vocês chegaram, vocês viram a presença da Força Nacional? Não, senhor. O fotógrafo Adriano Machado, que esteve aqui como testemunha, disse que ele chegou por volta das 15h20, estacionou o seu carro ali no estacionamento do Ministério da Justiça e naquele momento a tropa da Força Nacional já estava lá parada, feito uma estátua, sem agir. A senhora se lembra que horas que a Força Nacional se posicionou ali? Nesse local em específico, não. Eu sei da Força Nacional já bem após praticamente o término das agressões. Nós já estávamos na Praça dos Três Poderes, quando a Força Nacional, alguns homens, digamos que incorporaram a nossa linha de choque. Mais para o final da tarde, então? Sim, senhor. A senhora lembra que horário, mais ou menos? Não faço ideia de horário, mas ao término mesmo. É estranho, senhor presidente, porque desde o dia 7 de janeiro, nós temos a portaria 272 de 2023, feita pelo ministro Flávio Dino, que autoriza o uso da Força Nacional, desde o dia 7 de janeiro, relatora. E no artigo 1º da portaria, que autoriza o uso da Força Nacional, ele diz o seguinte: autoriza o emprego da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União. Eu pergunto, Cabo Marcelo, a senhora, o Congresso Nacional é patrimônio público localizado entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes? Sim. O Palácio do Planalto também? Sim. O Supremo Tribunal Federal é patrimônio público localizado entre a rodoviária e a Praça dos Três Poderes? Também. Que horas que a Força Nacional passou a agir? Praticamente ao término das agressões. Ou seja, final da tarde, depois que todo o vandalismo já tinha ocorrido? Já tinha passado, quando nós estávamos praticamente já retomando, controlando a esplanada. Senhor presidente, é urgente que nós tragamos para cá a Força Nacional. Nós não podemos responsabilizar exclusivamente a Polícia Militar. Todas as forças de segurança tiveram os seus erros. E a Força Nacional tem sido blindada aqui. Depois do depoimento de hoje da Cabo Marcela, fica claro que houve uma omissão da Força Nacional. Nós tínhamos uma portaria autorizando o uso da Força Nacional. Isso não foi feito. Aliás, um dos documentos que essa comissão recebeu, o atual representante da Força Nacional, chefe da Força Nacional, ele diz que sempre esteve à disposição da Polícia Militar durante todo o dia 8. Essa informação procede, Cabo?
Eu posso dizer para o senhor o momento que eles atuaram junto conosco. Que foi final da tarde. Sim, sim. Aproximadamente 15 horas e 30 minutos, o Patamo foi à cúpula do Congresso Nacional. A senhora disse que tinha aproximadamente, é difícil mensurar, mas que tinha Sim. aproximadamente 300 pessoas, Sim, sim. mais umas 20 muito agressivas. E que essas 20 pessoas muito agressivas não foram identificadas nem presos. Não, senhor. Eu não fui chamada para identificar nenhum. A senhora entrou na Polícia Militar do Distrito Federal em 2019. 2019. Portanto, participou, ou pelo menos acompanhou as últimas manifestações que tivemos na Esplanada dos Ministérios nos últimos 4 anos, 7 de setembro e outras manifestações. Eu estava presente no 7 de setembro. A senhora, nessas outras manifestações, já tinha visto ou presenciado pessoas agressivas, como essas 20 pessoas que a senhora relatou? Não, até então era pacífico. Tá. A senhora teve ciência da participação de facções criminosas no ato do dia 8 de janeiro? Como Não. o PCC e etc., como foi Não. relatado pela imprensa nesse último final de semana? Não, senhor. Mas nas últimas manifestações que a senhora se fez presente, esse nível de violência, a senhora não pôde Ele constatar? não existia. Não tinha. existia? Não tinha. Senhor presidente, foi de suma importância o depoimento da Cabo Marcela. Comprova que houve uma omissão da Força Nacional e que nós precisamos trazer a Força Nacional para cá. Digo mais, não só, Laura, uma omissão da Força Nacional, mas uma omissão do ministro Flávio Dino, que tinha autorizado desde o dia 7 de janeiro a utilização da Força Nacional. Isso não se fez presente. A Força Nacional só foi agir no final da tarde. Repito aqui, quem errou da Polícia Militar foi promovido por esse governo. Os erros da Polícia Militar foram premiados por esse governo. E agora querem jogar toda a culpa para cima da Polícia Militar do Distrito Federal. Isso a gente não pode isso a gente não pode permitir. Agora, nesses últimos 2 minutos que me restam, eu gostaria de colocar essa apresentação que minha equipe preparou, tentar explorar isso o mais rápido possível. Nós tivemos aqui a conversa entre o general G. Dias e o seu filho Gabriel Dias. E nessa conversa eles relatam um encontro com o senhor Erlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Esse encontro, pela conversa, pode passar o slide, foi no dia 29 de agosto, 2 dias antes do general ser ouvido na CPMI. O Erlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia em que houve esse encontro, o coronel Titã, que chama o G. Dias de tio, portanto não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao general G. Dias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante a oitiva. Pode passar. E esse documento que o coronel Titã encaminha para o G. Dias e depois o coronel G. Dias encaminha esse documento para o seu advogado, doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do general G. Dias. De um lado, nós temos o documento compartilhado e de outro lado, a pergunta feita pela relatora no depoimento do general G. Dias. Pode passar. Mais uma pergunta que consta no documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhado nesse documento pelo coronel Titã ao general G. Dias, que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari, no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o general G. Dias, e as perguntas são idênticas, são as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplica as normas de impedimento e suspeição, mas politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório da senadora Elisiane Gama está eivado de uma grave suspeição, está eivado de um vício que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas, através de seu chefe de gabinete, com um depoente que estava aqui como testemunha ou como investigado. Qualquer outro de nós poderíamos. O senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar, o senhor é presidente da comissão. Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI.
Questão de ordem. Antes de conceder a questão de ordem de Vossa Excelência, a senadora que já me pediu a palavra, que ela foi citada, ela vai falar em seguida, eu passo a palavra a Vossa Excelência para a sua questão de ordem. Presidente, sobre a publicação do Gabriel... Tá. Sobre, inclusive, que Vossa Excelência citou agora há pouco mais cedo, eu vi de fato essas mensagens que foram compartilhadas, me parece dele com o próprio G. Dias, né? Do próprio Gabriel com o G. Dias, Felipe. Eu estou aqui, inclusive, com elas. Depois eu fui lendo todos os demais, além dele falar do Gabriel, que eu nunca vi na vida, não faço a menor ideia de quem seja, nunca troquei qualquer mensagem antes, nem depois e nem nunca. O G. Dias, a primeira vez que eu vi o G. Dias pessoalmente foi aqui nesta comissão. Nunca troquei qualquer mensagem com o G. Dias e com ninguém, na verdade, do seu entorno. Se o Gabriel fez contato, que é o Gabriel Dias, com alguém do meu gabinete, deve ter ligado como se liga várias pessoas para o meu gabinete. Inclusive, conversei depois com minha assessoria sobre isso. Da mesma forma também, senhor deputado Felipe, como ele diz aqui, por exemplo, que foi procurado pelo Nicolas Ferreira, foi procurado por Vossa Excelência, Felipe Barros e André Fernandes. Quer dizer, ele faz essa citação. As perguntas que você coloca dizendo que eu teria combinado pergunta, o que se tem de repetição de pergunta aqui nesse plenário não está no gibi. Eu perguntar se ele fraudou, essa é a grande pergunta do debate. Ora, o que o Amin perguntou aqui, todo o levantamento era se ele tinha fraudado um documento. Eu não fazer essa pergunta, que é elementar, seria uma intransigência, não, seria uma prevaricação da minha parte. A deputada agora há pouco falou até uma coisa interessante para o presidente. Falou: presidente, pergunte se as perguntas são as mesmas, que elas não mais serão feitas. Eu faço todas as perguntas que deverão ser feitas sobre fraude em documento, sobre a conversa dele com o Saulo, é elementar. Agora, comparar e dizer que eu fiz uma pergunta que alguém sugeriu, as minhas perguntas foram repetidas por vários outros parlamentares aqui neste plenário, senhor deputado Felipe. Então, por favor, da mesma forma como Vossa Excelência não pode dizer que eu fiz uma combinação, eu poderia dizer que o senhor, junto com o André e com o Nicolas, o procuraram para sabe-se lá para quê. Então, por favor, não tente criar uma suspeição sobre um trabalho que eu estou fazendo, que, aliás, o senador Flávio Bolsonaro me fez uma outra acusação. Me disse, cadê a taquigrafia do Flávio? Ele já me colocou que eu teria trazido de uma forma preliminar uma culpabilidade ao G. Dias, ou seja, vocês da oposição estão se contradizendo entre si. Um diz que eu combino, o outro diz que eu acuso. Então, vocês têm que se decidir o que vocês querem, de fato, nesse sentido. Senhor presidente. Rapidamente, senhor presidente. Senador Marcos Rogério. Vossa Excelência foi citado, eu vou lhe dar 3 minutos, mas eu vou passar primeiro ao senador Marcos Rogério e depois Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência vai responder a sua citação durante os 10 minutos que Vossa Excelência tem. É um favor que Vossa Excelência vai fazer a esse colegiado dessa reta final da sessão de hoje. Pois não, senador. Senhor presidente, duas... Colegas deputados e senadores, que na CPI dos Correios, a CPI do Mensalão, o deputado Paulo Pimenta, hoje ministro, foi flagrado trocando informações com Marcos Valério. Isso foi um escândalo nacional que fez com que o Paulo Pimenta renunciasse à sua presença naquela CPI. Hoje nós temos mensagem, senadora, e aqui eu repito aquilo que eu disse. Eu não sou relator. O presidente não é relator, ele é presidente. Qualquer um de nós aqui poderíamos encontrar com qualquer pessoa. Agora, a senhora é relatora dessa CPMI. E tem conversas aqui. General G. Dias com o seu filho. Oi, você vai trazê-lo aqui na casa do G. Dias? É o chefe mesmo? O filho responde: vou. É sim. Qual é o nome dele?
o Júlio e o Binho que entraram em contato com a senadora. Aí ela disse para ele ir conversar com você. O Júlio vai me passar o nome da pessoa, Erlando. Nós conferimos no site do Senado. Erlando é o teu chefe de gabinete. E foi lá a teu pedido. É o que está escrito aqui na conversa. Aí ela, a senadora Elisiane Gama, disse para ele ir conversar com você. E logo depois da conversa de vocês, circula um documento que, curiosamente, são as mesmas perguntas que Vossa Excelência fez para ele. Que todos os demais senadores fizeram, deputado. Eu preciso que... Não, Vossa Excelência está tentando criar uma suspeição sobre mim que eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, deputado Felipe. Senadora, eu posso dizer que Vossa Excelência, o André e o Nicolas também estão em situação de Vossa Excelência pode falar depois, pelo tempo que Vossa Excelência quiser. Mas... Não, nem eu encontrei. Por favor. Por favor. Peraí, pode concluir a sua fala? As senadoras quiserem depois... 1 minuto e meio ali, senhor presidente, só para concluir. Não, então você... Mais uma vez, presidente, eu vou falar, porque ele está tentando... Mas é claro que a senhora pode falar, mas ele vai concluir... Até o final da CPI. Pois não, pode concluir. Pode concluir, deputado. Respondendo réplica e tréplica. Não adianta, senadora. E a senhora sabe que eu tenho tratado com respeito a senhora em todos os momentos dessa CPMI. Mas não adianta dizer que eu, deputado André e deputado Nicolas, também tentamos o encontrar, porque não houve encontro. Agora, diferente do caso de Vossa Excelência, que nas mensagens manda o seu chefe de gabinete ir encontrar o general G. Dias. É o que está aqui nas mensagens. E que posteriormente essa conversa circula um documento... É minha essa mensagem? Um documento que... reproduz exatamente as mesmas perguntas que a senhora fez. Então, senhor presidente, existe uma suspeição. Existe uma suspeição que nós desconfiávamos, mas agora nós temos a certeza. A relatora, ou o relator de qualquer CPI, não pode encontrar às escondidas testemunha. Eu me lembro que numa das primeiras oitivas que nós fizemos aqui, eu não me lembro quem era a testemunha ou o investigado que estava sentado aqui, senhor presidente. Nós fomos ao final da oitiva cumprimentar a pessoa, logo a assessoria do Senado disse, gente, tem a incomunicabilidade da testemunha. Vocês não podem conversar com a pessoa. Nós respeitamos, saímos de perto e pronto. Agora a relatora mandar o seu chefe de gabinete encontrar a testemunha 2 dias antes do depoimento dela, aqui nessa CPMI, é gravíssimo. E combinando perguntas, porque o documento que se circula são as perguntas que a relatora fez aqui a ele. Portanto, nós temos, pode não ser nesse momento, mas nós temos, que nem que seja fora das câmeras, conversar sobre isso e ver qual é a postura que nós utilizaremos nessa CPMI. O que você quer falar? Presidente, é um absurdo que o deputado coloca. Eu não vou nem responder mais, porque não tem o menor fundamento. Então pronto, presidente. Na hora que o senhor... Não, por favor, deixa eu terminar de falar. Responder. Na hora que o deputado faz uma colocação dessa, tentando criar uma suspeição, uma cortina de fumaça, porque fez uma pergunta, tal e tal, é uma coisa que não se fundamenta, não se sustenta em nada. Vocês têm o telefone do G. Dias, eu nunca sequer falei com ele, nem com este rapaz, não faço a menor ideia. Vossa Excelência, o André e o Nicolas, segundo o André, segundo o rapaz, o Gabriel, vocês procuraram o G. Dias. Veja, pois é, ele não recebeu vocês, mas que vocês tentaram chegar onde eles chegaram. Se vamos levar ao pé da letra as informações, da mesma forma como o Gabriel disse, que sentou com o presidente da CPI, ele explicou as circunstâncias de ter conversado, de ter passado lá, que nem sabe se falou com o cara. Então vocês estão simplesmente criando um cenário inexistente, que não se sustenta. A realidade é essa, não se sustenta. Essas mensagens trocadas entre eles não tem nada a ver. As perguntas que eu fiz são perguntas elementares, básicas, como eu fiz dezenas de outras perguntas, aliás, foram as mesmas perguntas que inclusive vocês. Eu quero até que a minha assessoria levante aí a pergunta dos 3 deputados para ver se bate com alguma dessas que eles colocaram ali. Se for também bater, eles estão na mesma situação. Obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado André Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Só para iniciar, dizer que a relatora está mentindo aqui, tá? Ela está mentindo quando ela vem e fala que os deputados André Fernandes
Felipe Barros e Nicolas Ferreira procuraram G. Dias, tá? Nem mesmo nessa Presidente. suposta mensagem que vem de uma terceira pessoa fala que nós procuramos G. Tem Dias. uma informação A importante pessoa eu vou que passar pra informa... Senador Elisiane, vai deixar a gente falar? Desde o começo da CPMI, a senhora não está nem presente, chega no final para bagunçar. A senhora estava dando entrevista ali fora e a gente aqui falando. Aí volta agora e fica interrompendo a palavra dos parlamentares. Não, pedir só respeito. Se o presidente que está aqui acompanhando desde o começo bem sabe, a gente não atrapalhou, a gente não falou, a gente respeitou a fala de todo mundo. Então o que eu peço de Vossa Excelência é respeito com as nossas falas. Só isso. Então isso é uma mentira. Nem mesmo na mensagem que consta lá no celular, fala que nós procuramos G. Dias. E isso não fala. O que tem nas mensagens que uma pessoa envia de uma terceira sem conseguir comprovar é que os 3 parlamentares teriam procurado o Gabriel. Não houve encontro, não houve reunião, ninguém combinou absolutamente nada. Diferente da relatora, que enviou seu chefe de gabinete para conversar com o general G. Dias e que, 2 dias após a reunião, onde esse mesmo documento que estava sob posse do G. Dias, foram as perguntas feitas pela relatora aqui presente. Mano, não vou entrar no mérito. Só parabenizo aqui a fala do deputado Felipe Barros e eu espero que, posteriormente, a gente possa decidir qual atitude vai ser tomada referente a isso. Porque até mesmo no dia a gente estava estranhando quando durante a inquirição da nobre relatora ao G. Dias, ela estava com a imagem ali e estava falando sobre as linhas. Aí falou, a linha vermelha é isso, a linha não sei o que é isso. E quando ela parou de falar, aí o G. Dias disse, aí ó, e a branca lá, esqueceu de falar. Ah, é mesmo, ó, e tem a branca. Então assim, parecia muito algo combinado, parecia. Posteriormente, quando vem esse documento, a gente vê que isso passa a parecer mais ainda. Mas eu não vou nem falar sobre isso. Vou dar o benefício da dúvida. Eu não vou fazer uma acusação, eu vou dar o benefício da dúvida. Senhor presidente, repercutiu recentemente, já no final dessa semana que passou, a informação, isso saiu na imprensa, a informação de que, através da 16ª fase da Operação Lesa Pátria, que envolvia o Ministério Público do Estado do Ceará, Polícia Civil do Estado do Ceará, Ministério Público Federal, Polícia Federal, constava que houve... Senadora, preste atenção, senador, fica conversando, atrapalha, tira o foco. É uma investigação tão séria, a senadora, a relatora, não consegue se atentar para ver se isso vai mudar os rumos da investigação. Mas, enfim, nessa 16ª fase da operação, que envolvia o Ministério Público do Estado do Ceará, Polícia Civil do Estado do Ceará, Ministério Público Federal e Polícia Federal, de acordo com a imprensa, a gente buscou essa informação, não conseguimos, até colocamos requerimentos aqui na CPMI, mas de acordo com a imprensa, houve o financiamento na véspera do 8 de janeiro, houve financiamento de ônibus feito por uma facção criminosa do Estado do Ceará. Isso constou na imprensa, repercutiu a nível nacional, que durante a 16ª fase da Operação Lesa Pátria, lá no Ceará, encontraram o financiamento de uma facção criminosa, uma organização criminosa, financiando e pagando ônibus para os manifestantes virem a Brasília. O que me assusta, senhor presidente, é que algo tão grave não chamou a atenção da nossa relatora, não chamou a atenção da base governista nessa comissão. Porque, vejamos, é uma oportunidade de ouro da relatora e da base governista tentar associar o que eles tanto falam de tentativa de golpe de Jair Bolsonaro como uma organização criminosa, uma facção criminosa. Desde o começo eles estão aqui, são terroristas, são isso, golpistas. E agora se entra na história uma facção criminosa do Estado do Ceará, o meu estado, uma organização criminosa supostamente financiando ônibus para trazer manifestantes.
E eu não via relator ou nenhum da base governista levantar a voz para tratar sobre esse assunto. Isso é grave. Isso é grave. Tinha facção criminosa financiando ônibus. Senhor presidente, em um passado bem recente, vimos aí quando pegaram grampos telefônicos de um membro de uma facção criminosa denominada como PCC, onde ele fala que na época tinha diálogos cabulosos com o PT. Na gestão Bolsonaro, as polícias federais, rodoviárias federais bateram recorde em apreensão de drogas. Transferiram chefes de facções criminosas para presídios federais. Jair Bolsonaro foi odiado por facções criminosas, por organizações criminosas. E é notório, é claro, e todo o Brasil sabe, que com a eleição do bandido Lula, houve festa nos presídios. Os bandidos comemoraram, isso não é segredo para ninguém, viralizou nas redes sociais, comemoraram abertamente. E de repente, na véspera do 8 de janeiro, aparece uma facção criminosa pagando ônibus para o povo vir para Brasília. Que posteriormente aconteceu o 8 de janeiro, que estamos aqui para investigar, onde a Força Nacional ficou de braços cruzados, onde o braço direito do Flávio Dino vira interventor, coloca outro como comandante geral da Polícia Militar. Eles vão se escalando, tomando poder. Trava Brasília! E nenhum manifestante pôde entrar em Brasília, nem mesmo para reivindicar quem aquelas pessoas queriam que os seus representantes eleitos, legítimos, votassem para presidente da Câmara e presidente do Senado. Não! Agora tudo isso supostamente financiado por uma facção criminosa. Senhor presidente, nós da oposição estamos... Eu protocolei, os que aqui estão, Flávio Bolsonaro, Marco Feliciano, Felipe Barros, Ramagem, todos que estão aqui da oposição, apresentaram requerimentos aqui na comissão para que busquemos informações no Ministério Público do Estado do Ceará e no Ministério Público Federal, informações sobre esse suposto financiamento de uma facção criminosa. Isso é grave! Teve dedo de facção criminosa no 8 de janeiro? Qual era a intenção? Qual era o intuito? Qual era a facção? Quem o fez e por que o fez? Eu não entendo, repito, eu não entendo por que o governo não está falando sobre isso. Era a oportunidade de ouro do governo chegar aqui e dizer: teve envolvimento dos patriotas, do povo de direita com facção criminosa. Foi algo arquitetado por eles com dedo de organização criminosa. Mas estão bem caladinhos. E aí, isso coloca uma pulga atrás da orelha. Por que estão calados? Isso é muito grave. Talvez, se eles tivessem a certeza que as organizações criminosas realmente estavam trabalhando contra o Lula, talvez se eles soubessem disso, estavam aqui tagarelando. Tem que quebrar o sigilo. Temos que saber quem financiou. Temos que saber quem tem envolvimento com essa organização criminosa do Ceará. Mas não, estão bem caladinhos. E nesse momento, onde a oposição está sendo acusada de participar do 8 de janeiro, nós aqui estamos querendo saber qual era a organização criminosa, qual era o intuito, realmente houve financiamento, qual era a intenção, qual era a ligação deles com aqueles manifestantes. Organização criminosa, senhor presidente, isso pode mudar os rumos dessa investigação, porque aí já não é mais pessoas agindo de forma voluntária, já aparece incentivo de facção criminosa, da alta cúpula da bandidagem do Brasil, que, repito, fizeram festa nos presídios quando Lula foi eleito. Então o que eu peço a Vossa Excelência é que possa, o mais rápido possível, pautar esses requerimentos para que possamos saber todos os detalhes sobre esse suposto financiamento por parte de facção criminosa do meu estado do Ceará. Obrigado, presidente.
queria só uma informação. Pois não, deputado. Pois, senadora. Eu queria só, a título da verdade, primeiramente colocar aqui para o deputado Felipe que ele expõe, na verdade, de uma forma muito injusta um servidor desta casa, né? E que coloca esse servidor numa rota de ser atacado claramente pela extrema-direita brasileira. Isso é um fato, Felipe. O outro ponto que eu quero colocar para vocês é que no mesmo documento que vocês, na verdade, alegam aí, levantam, que são as mensagens, olha só, o G. Dias diz o seguinte: procuraram o Gabriel para conversar, o Nicolas, o Felipe e o André. Procuraram o Gabriel para conversar. Aí a pessoa pergunta, a conversa foi boa? Aí ele diz, foi muito boa. Então eu quero que vocês expliquem como é que foi essa conversa de vocês aí com o G. Dias antes do... Senhor presidente, ela está fraudando as... Olha só, olha isso. Mas acontece, deputado, peraí. Acontece que, de acordo com o regimento da casa, a gente pode conceder direito de resposta 2 vezes durante a sessão. E já foram dadas mais de 2 direitos de resposta, né? Eu sei que esse tema vai ser recorrente. Vossas Excelências poderão usar o tempo final da liderança para fazer a colocação final, mas vamos dar prosseguimento aos inscritos aqui. Eu passo agora a palavra ao senador Cleitinho, que fez uma permuta. Absurdo, presidente. Aí ficam expondo a imagem de um servidor nas redes sociais. Sabe? Isso aqui senador Cleitinho. Presidente, isso aqui é um documento sigiloso, Felipe. Você tem que ser responsabilizado por isso. Você está fazendo uma acusação injusta contra um servidor desta casa. É inaceitável isso, presidente. Isso aqui não se pode admitir, presidente. Porque você está cometendo uma injustiça, Felipe. Era só a senhora não ter mandado ele falar com o Isso não se faça. Eu não mandei ninguém falar. Você continua mentindo, levantando uma calúnia contra mim. Você está mentindo, Felipe. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Então é o general. Da mesma forma, eu digo que vocês 3 sentaram com o G. Dias e tiveram uma conversa muito boa, aliás, que o próprio G. Dias diz isso no celular. Aliás, por favor. Vamos lá. Com a palavra o senador Cleitinho. O que mais me chama a atenção